O premier canadense Justin Trudeau anunciou que vai deixar o cargo. A decisão acontece em meio à confirmação do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre taxas que serão impostas ao país vizinho. Os detalhes com o Álvaro Nocera. Após enfrentar pressões internas, Justin Trudeau anunciou sua renúncia de primeiro-ministro do Canadá depois de 9 anos. O premier vai continuar no cargo até março, quando o Partido Liberal decide quem deve assumir a função. Trudeau estava vivendo um cenário de crise após pesquisas de intenção de voto mostrarem o enfraquecimento da popularidade do governo. A situação piorou quando a ministra das Finanças e vice-primeira-ministra Chrystia Freeland deixou o cargo em dezembro, alegando problemas políticos internos. Em coletiva de imprensa, Trudeau disse que não poderia ser a melhor opção para continuar na função de primeiro-ministro se tivesse que enfrentar batalhas internas. A renúncia de Trudeau acontece em meio a falas de Donald Trump sobre impor tarifas a produtos importados, o que afetaria também a economia canadense. Porém, segundo o jornal The Washington Post, assessores próximos ao republicano apontam que a taxação será menor do que foi prometido durante a campanha eleitoral. As tarifas seriam praticadas contra todos os países, mas com atenção especial a produtos considerados críticos. Em uma rede social, o próprio Donald Trump negou que a política tarifária será mais branda do que o previsto. Mesmo diante da negativa, a sinalização sobre as taxações mexeu com o mercado financeiro e contribuiu para a queda do dólar, que fechou em R$ 6,11, um recuo superior a 1%, como explica o economista Renato Nobile. Existe uma retórica e existe o que vai ser feito na prática. Eu acho que hoje demonstrou realmente como vai ser a prática, né? Não vai ser aquela coisa extensa de tarifa para cima de todo mundo, até porque tem uma pressão inflacionária e é negativo para os Estados Unidos nesse caso. Eu diria que o Brasil foi beneficiado duplamente hoje, primeiro na questão cambial, dessa questão tarifária do governo Trump e também uma extensão do otimismo para os mercados financeiros, como eu coloquei no começo. A Bolsa aqui também se favoreceu bastante. Donald Trump toma posse no dia 20 de janeiro. Para entendermos o que está acontecendo justamente lá no Canadá, nós vamos agora conversar com o mestre em estudos europeus, o Urian Fancelli, que está conosco. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Prazer tê-lo conosco. Eu queria que o senhor explicasse, então, o que está acontecendo. 9 anos aí já no poder. O que motiva esse desgaste natural e essa mudança agora, essa decisão, então, do premier? Bom, na verdade, o Justin Trudeau, há bastante tempo, ele foi visto aí como um bastião da esperança internacional do progressismo, né? Então, ele, desde que assumiu o poder, há quase 10 anos, ele teve fortes compromissos com os direitos humanos, ele acolheu milhões de refugiados, então, até tem imagens muito famosas dele esperando os refugiados no aeroporto, refugiados sírios no Canadá. Ele levou essa bandeira aí contra as ações, contra as mudanças climáticas bastante a sério, mas ele tem sofrido um desgaste ao longo dos últimos anos, né? São desgastes principalmente que se intensificaram depois da pandemia de Covid-19, então tem uma insatisfação popular bastante grande em relação a uma crise habitacional que o Canadá, assim como outros países ocidentais, enfrentam. Inflação, imigração é algo que o Justin Trudeau durante muito tempo ele até acabou incentivando e que isso hoje a isso é atribuído uma das causas dessa crise habitacional que o Canadá enfrenta. Então, o que o país tem observado é uma ascensão do Partido Conservador, que é o principal partido de oposição ao governo do Trudeau, e pelo fato de 2025, obrigatoriamente, o país ter que realizar eleições, o Trudeau, ele, devido à sua alta impopularidade, enxerga que ele, renunciando à liderança do partido agora, ele abriria espaço para o surgimento de uma outra pessoa, e aí algumas figuras são cogitadas, para que ocupe o seu lugar e, por sua
talvez aí haja um pouquinho de tempo, talvez, para o partido conseguir se reinventar e, de repente, não perder para o Partido Conservador nas eleições que poderiam acontecer ou que agora vão acontecer em outubro. Oi, Urian, bom dia para você. Bom, eu queria entender melhor, a gente mostrou agora há pouco uma reportagem sobre essas ameaças de Trump de sobretaxar produtos canadenses. Não muito tempo atrás, há alguns dias atrás, ele até reforçou essa ameaça, dizendo que os canadenses preferem que o Canadá seja um país americano e não canadense, sugerindo que pode tentar fazer algum movimento para anexar o Canadá. Não sei até onde isso é viável e possível, quero te ouvir sobre isso. Mas nesse contexto, eu queria entender como essa queda agora de Trudeau, do Partido Liberal, pode mexer com essas relações do Canadá com os Estados Unidos, levando-se em consideração a posse de Trump em breve. Bom, essa pergunta é ótima, Lívia. É o seguinte, o Trudeau ele fez isso justamente para ganhar tempo, para tentar substituir a liderança do próprio partido e não deixar o poder. Mas é muito provável que o que aconteça a partir de outubro, caso a situação não mude, caso o Partido Liberal ele não consiga recuperar a sua popularidade, que haja aí um governo conservador. E aí a gente falaria de uma figura que surge, que é o Pierre Poilievre, que é bem alinhado ao Donald Trump. Inclusive, ele ganhou essa semana o apoio do Elon Musk, que vai prometeu que vai fazer uma live com ele no X. E aí a gente falaria de dois políticos protecionistas que são contra aí as lutas contra as mudanças climáticas, então, que estariam bem alinhados. Então, isso teria várias consequências para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Podemos falar sobre isso também, né? Então, mas essa manobra do Trudeau agora, ela tem que ser vista como uma tentativa de ganhar respiro, para que o próprio partido, ele continue no poder. Eu vejo que essas falas do Donald Trump em relação ao Canadá, elas têm ali, eu acho que principalmente um objetivo de falar com um próprio eleitorado, de tentar também, de certa maneira, desestabilizar o governo do Trudeau, já também entendendo que a possibilidade da ascensão de um líder conservador no Canadá é muito grande, com quem ele teria uma possibilidade de diálogo muito maior, mas eu acho que é algo que, nesse primeiro momento, até então, apesar de ser falas muito graves, visto que como que o Donald Trump, líder aí de um país que é o principal membro da OTAN, né, no momento no qual ele se coloca como a pessoa que vai mediar uma solução para a guerra na Ucrânia, por exemplo, né, uma guerra que foi iniciada pela Rússia, que invadiu a Ucrânia. Como ele fala, mesmo se for brincando, mesmo se for apenas no seu discurso populista, como ele fala de invadir o Canadá. Então, acho que isso acaba tirando um pouco a credibilidade do Trump nesse sentido de solucionar uma crise, sendo que ele se coloca como uma pessoa que poderia causar outra, né? Mas acho que até então pode ser considerado algo que fica apenas na retórica. Urian, agora a pergunta da Deise Tiocari. Oi, Urian. Urian, a minha pergunta ela vai até no sentido dessa tua última resposta. Eu queria um pouquinho mais de detalhamento sobre as implicações da saída do Trudeau na política externa do Canadá, especialmente nessa linha que você começou aqui no que diz respeito à segurança internacional e às mudanças climáticas. Qual o impacto da saída dele? Olha, eu acho que os impactos eles seriam muito grandes, isso porque em relação às mudanças climáticas, por exemplo, ambos os líderes, tanto o Trump quanto também o Poilievre, que é quem poderia assumir caso o Partido Liberal não consiga permanecer no poder, os dois eles demonstram aí oposição a políticas climáticas que sejam significativas. Então, isso ameaçaria, por exemplo, o Acordo de Paris. O Donald Trump, que lá atrás já tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e promete fazer isso de novo. Caso isso não... o Canadá ele poderia
potencialmente seguir nessa mesma linha. Isso poderia ter um impacto também na transição energética, né? Porque um menor apoio a políticas energéticas renováveis na América do Norte, isso seria algo bastante significativo para o mundo inteiro. Isso poderia enfraquecer o multilateralismo e as organizações internacionais, né? Porque o Trump, ele já há bastante tempo, ele critica essas instituições, como é o caso da ONU. A gente sabe que o Poilievre, ele prioriza também, assim como o Trump, os interesses nacionais. Então, pode ser que ele adote uma política mais isolacionista. Eu vejo, Deise, também com muita preocupação o crescimento desse discurso populista ao redor do mundo. E aí eu não coloco apenas o Canadá e os Estados Unidos, mas a Europa também. Então, muitos países que até então eram vistos como bastiões de democracia, de valores liberais, e a gente não pode se enganar, o Justin Trudeau, ele não é uma pessoa de esquerda, ele formou um governo de coalizão nos últimos anos com o partido de esquerda, porque o Partido Liberal, ele não conseguiu maioria absoluta, mas o próprio partido dele, apesar de ser um partido mais progressista nos costumes, adotava uma postura muito mais economicamente liberal, que pode deixar de existir a partir de outubro, a partir de novas eleições, caso o Partido Liberal não consiga recuperar a confiança do eleitorado. Eu acho que isso prejudicaria bastante, aí só para terminar minha fala, poderia prejudicar as relações norte-sul globais, visto que a gente teria aí possivelmente alguém no poder, alguém que priorizaria muito mais aquelas relações bilaterais com líderes, como seria o caso do Donald Trump. Então, vejo como podendo trazer resultados que impactariam negativamente, inclusive, o Brasil. Ainda nessa linha que você falou, a gente observa o avanço, como você falou, na Europa, da direita, inclusive, da centro-direita. Você acredita, e você falou da esquerda, né? Você acredita que essas pautas aí que são mais defendidas pela esquerda vão perdendo aí força de fato? Na Europa, nos Estados Unidos, a questão da imigração é muito forte, o próprio crescimento da violência e as pessoas também mais preocupadas em pagar seus boletos, os filhos estudarem, a questão econômica. Então, essa pauta também fica mais panfletária do que não resolve o dia a dia da vida das pessoas. A gente vê o crescimento da pobreza também na Europa, nos Estados Unidos, violência. Então, é um desgaste hoje, não apenas, claro, no Canadá, mas no mundo. Sim, é um desgaste, na verdade, Marcelo, dos partidos políticos tradicionais. A gente fala bastante de crescimento da extrema-direita na Europa, mas é muito importante a gente falar que os partidos de extrema-esquerda, né, isso é pouco falado, eles estão crescendo muito na Europa ao longo dos últimos anos. E aí a gente pode colocar alguns exemplos, como é o caso do Smer, que é um partido ali do governo do Robert Fico na Eslováquia, é um partido de extrema esquerda, extremamente conservador, pró-Rússia, mas que acredita em um papel maior do Estado na economia. Isso tem acontecido também na França, com o partido La France Insoumise, que ganhou bastante espaço, né, do Jean-Luc Mélenchon, de extrema esquerda. Na Alemanha também, se por um lado existe aí a direita nacionalista do Alternative für Deutschland ganhando terreno, existe também o partido da aliança da Sarah Wagenknecht, da extrema esquerda, que está crescendo também. E esses partidos todos, eles se alimentam dessa retórica anti-imigração. Então essa pauta anti-migratória, ela não está presente apenas na extrema-direita europeia, mas também na extrema-esquerda. Então eu olho com muita preocupação, não por questões ali progressistas. Eu digo que eu fico preocupado por questões de segurança, inclusive. Então, quando a gente olha para essa ascensão desses partidos autoritários de forma
forma geral, na Europa, por exemplo, são partidos que muitas vezes acabam ali flertando ou tendo algum tipo de simpatia em relação ao regime do Vladimir Putin, que é uma ditadura na Rússia. E a Ucrânia, ela depende muito fortemente do apoio dessas democracias, né? E eu não estou falando aí apenas de segurança internacional em relação à Ucrânia, mas digo em relação à China também, porque a China é um país que está de olho na reação ocidental, né? O Ocidente está ajudando a Ucrânia, porque se o Ocidente ele mostrar que está ali forte no seu apoio à Ucrânia, a China vai pensar 2 vezes antes de tomar qualquer atitude em relação a Taiwan. Então eu acho que é muito desses grandes jogadores do tabuleiro geopolítico de olho no que está acontecendo nessas democracias ocidentais que estão cada vez mais fragmentadas e cada vez mais à mercê de grupos, tanto de direita quanto de esquerda, autoritários, que têm beneficiado a ascensão de regimes ditatoriais, como é o caso da Rússia. Conversamos com o Urian Fancelli aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, bom dia. Bom dia.